natação. A gente sabe que eles vão começar na natação, mas depois, se a gente, desde novo, já incutir a mentalidade das maratonas aquáticas, nós vamos ter eles mais cedo. Então, o professor Maurício preparou para mim, teve o trabalho de preparar o material para vocês todos. Não me peça material, não, que daqui a pouco eu vou botar, porque ele já trouxe o material todo para vocês. O Marco vai preparar e botar aí no chat para vocês todo o material que o professor Maurício já teve o trabalho de preparar o material todo bilíngue. Está em português, está em castelhano o material para que atenda a todos. Também posso dizer a vocês, vou pedir a Marquinho para botar, todas as palestras estão sendo gravadas e elas estão lá no YouTube da Maratonas Aquáticas, eu vou pedir ele para botar. É um YouTube que nós estamos preparando para que a gente tenha acesso mais rápido a todo, criança, adulto, tudo tem acesso às coisas da Maratonas Aquáticas. Também dizer para vocês que todos que tiveram presente, todos, indistintamente todos que tiveram presente até o dia 30, vocês vão receber um certificado no e-mail que vocês já deram aí quando vocês estão respondendo. Então, todos aqueles que tiveram presentes, nós vamos disponibilizar um certificado para vocês. Então, mais uma vez, da boa noite aos mestres. Hoje eu entrego a meu amigo e irmão, porque quando eu estou apertado, eu chamo ele. Ainda bem que ficaram juntinho aí, ó, Maurício e Ione, porque quando eu me aperto, eu tenho sempre os amigos da árbitros internacionais que eu vou e peço socorro, socorro. E se a gente tem uma coisa de bom nas maratonas aquáticas, então está sabendo distribuir as atribuições. E muitas vezes eu tenho todos eles me ajudando. Eu estou vendo aqui o meu pessoal do Conselho Consultivo, a professora Ibra, o professor Ulisses. Eles nunca me deixam só, principalmente quando eu estou assim, Maurício, bem apertado, trouxe a etapa para Salvador. Hoje a etapa de Salvador, em 20 minutos, já tinha 78 pessoas inscritas em uma prova. Em 20 minutos escreveram 78, eu soube agora que já chegou a 127. Eu abri às 16 horas a inscrição, já tem 127 inscritos. Então, vem problema para mim, porque pelo protocolo eu só posso botar 200 em cada prova. Então, já vem problema. Mas a gente está aqui para resolver os problemas. Então, meu amigo Maurício, a palavra é sua. Eu vou ficar aqui torcendo para que todos venham para a Maratona Indoor, ajudem a Maratona Indoor, que nós vamos para frente. Um abraço. Obrigado, Sérgio. Uma boa noite a todos. Meu nome é Maurício, como o Sérgio já disse, quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, de poder estar transmitindo um pouco dessa experiência que a gente já tem aqui há cerca de 5 anos, quando nós iniciamos esse projeto de Maratona Indoor, junto com o professor Fábio, muito bem lembrado do Sérgio. O professor Fábio foi o primeiro clube a abrir as portas para a gente realizar um evento de Maratona Indoor, por isso nosso sentimento aí por essa perda. E o que eu queria dizer a vocês, bem rápido, na verdade, né? A Maratona Indoor não é nenhuma invenção, ela é uma maratona que foi trazida para dentro da piscina, só isso, uma coisa até muito simples, né? E o que eu quero hoje dividir com vocês foi a experiência desses 5 anos realizando essas atividades. Nós fizemos cerca de 25 eventos nesse período de 5 anos, em vários tipos de piscina, em várias situações diferentes, e isso nos trouxe alguma experiência. Eu queria hoje dividir isso com vocês e mostrar essa proposta que nós temos para ajudar e a incentivar as crianças mais novas a estarem iniciando na modalidade. Por que realizar maratona aquática indoor? Por que essa necessidade? Então, eu vou começar tentando responder isso a vocês. Durante os nossos primeiros eventos aqui, junto à Federação Aquática Paulista, nós sentimos muita dificuldade, na verdade, em colocar as crianças muito pequenas, as crianças de 7, 8, 9, 10, 11 anos, para participar dos eventos, porque havia um receio muito grande por parte dos pais e, principalmente, um despreparo por parte dos treinadores. Por que a gente diz isso? Porque, muitas vezes, o profissional, o treinador, o professor, colocava as crianças para competir
numa prova de 500, de 1.000 metros, que seja, e ela ainda não tinha muita condição de estar nesse ambiente, né? E isso trazia vários problemas para a organização da prova, trazia muitos problemas para a arbitragem e trazia muitos medos com relação à participação. E isso acabou tirando a expectativa e tirando essa vontade de estar realizando o evento, de estar colocando as crianças menores, de estar junto nos eventos. A gente passou por algumas experiências muito negativas, na verdade, de crianças que não tinham condição de estar participando do evento, e não existe uma outra forma de você enxergar isso se você não colocar para nadar, né? E, então, assim, os profissionais assinam um termo de responsabilidade, mas a gente só vai descobrir se efetivamente o nadador tem condição ou não de realizar a prova quando ele está nadando, quando ele está fazendo a prova. Isso a gente sabe que ocorre também no adulto, né, mas na criança isso é muito preocupante, porque, na verdade, a gente pode estar criando um trauma e esse indivíduo pode estar nunca mais querendo participar de um evento desse. E não é isso que a gente quer. Então, daí a nossa intenção, a nossa vontade de querer começar num ambiente um pouco mais controlado, um pouco mais seguro, um pouco mais aconchegante, para depois conduzir esses nadadores mais jovens aí até as águas abertas propriamente dita, tá bom? Então, eu vou estar abrindo aqui a minha apresentação para vocês e a gente vai estar trocando ideia agora a partir de agora com relação a isso. Vocês vão me orientando aí se está tudo ok aqui, se já está aparecendo na minha tela para vocês, tá bom? Vocês já estão vendo a tela inicial? Ok, Maurício. Ok, Maurício. Então tá. Então, pessoal, a gente vai estar iniciando essa palestra, né? Volto a dizer, o Fábio foi um grande parceiro nosso, por isso o nome dele continua aqui. Eu faço questão de dizer sempre às pessoas que estão próximas da gente o quanto é importante. Esse projeto teve início no Clube Espéria, em São Paulo, foi a primeira piscina que foi aberta para a gente realizar esse tipo de evento, e daí isso ganhou vulto e acabou criando outras expectativas e outras proporções. Para quem não me conhece, eu sou Maurício de Oliveira, sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em Natação, Fisiologia do Exercício e Marketing Esportivo. Sou hoje supervisor de maratonas aquáticas da Federação Aquática Paulista. Faço parte do Conselho Técnico de Maratonas Aquáticas, junto com o professor Sérgio. Sou hoje árbitro de maratonas aquáticas da FINA. Sou coordenador técnico de um clube de natação aqui no ABC, em São Paulo, no ABC Paulista. Sou professor de natação numa universidade. Essas são as minhas atribuições atuais. O que a gente vai estar conversando hoje, eu fiz questão de estar colocando em duas línguas, né? Tudo que estiver em amarelo em português, estiver em branco está em espanhol, para ajudar os nossos irmãos aqui da América do Sul, e que todos possam compreender e fazer uso disso da melhor forma possível. Todo esse material, vocês podem ficar tranquilos, eu já passei ao professor Sérgio, ele vai disponibilizar para os senhores, não precisam copiar absolutamente nada do que está aqui sendo projetado para vocês, tá ok? Eu vou dar a minha palestra em português, vou procurar falar um pouco mais devagar, para que todos possam entender e compreender da melhor maneira possível. Então, do que se trata essa atividade? Né? Conhecer a experiência e expertise da Federação Aquática Paulista, dentro da realização desse evento adaptado de maratona aquática, realizado numa piscina olímpica, semiolímpica ou até num espelho de água, que apresente condições de profundidade e área mínima para que isto seja possível. Eu vou explicar um pouco para vocês que o nosso grande objetivo dentro desse projeto de maratona aquática indoor é a massificação de águas abertas, ou seja, trazer cada vez mais gente para participar dos eventos e principalmente as crianças mais jovens. A gente tem percebido aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, onde eu atuo, que existem um número grande de participantes, mas principalmente o pessoal mais velho, principalmente adultos, o pessoal master, participando de maratonas. E a gente precisa de renovação, nós precisamos de atletas jovens, né? Eles que serão o futuro das maratonas aquáticas, eles serão os futuros das nossas águas abertas. Então, a ideia desse projeto é oferecer uma experiência na modalidade num ambiente controlado. Por isso, trazer isso para a piscina.
né, dar a segurança e a tranquilidade, como eu já disse isso a vocês, para os nadadores iniciantes e principalmente para os responsáveis, para os seus pais. Né? Essa é uma das grandes preocupações que nós tivemos e um dos perrengues que eu acabei tendo aqui durante muitos eventos que a gente acabou fazendo. Bom, mais objetivos que eu trago para vocês é incentivar os professores e treinadores de natação a conhecer e participar da modalidade. Existe ainda uma gama de professores e treinadores, né, que enxergam a maratona aquática de uma forma que não possa ser realizada em conjunto com a natação de piscina. E nós entendemos que as duas modalidades são co-irmãs e elas sim podem ser realizadas conjuntamente. E você pode ter um bom nadador, às vezes, de águas abertas, se você não sabe, né? Por quê? Por falta de experiência, por falta de ter colocado esse indivíduo essa possibilidade, essa iniciação esportiva nessa modalidade. Então, a ideia é oportunizar o aprendizado e a aplicação das técnicas de contorno de boia, de nadar em pelotão, para esses nadadores. E que os treinadores e professores também possam entender e aprender um pouco mais, né, sobre essas técnicas, de extrema importância, na verdade, dentro da nossa modalidade. A gente também quer, com isso, criar um senso de orientação junto aos nadadores, né, porque quando você coloca uma criança para participar pela primeira vez de águas abertas num local com grande extensão de nado, né, ele tem uma grande dificuldade com relação a essa questão de orientação. Então, se a gente já puder criar uma situação onde ele tenha, num espaço menor, um aprendizado, uma experiência positiva e entender como se localizar, como se orientar, isso vai facilitar muito quando ele for para um evento de águas abertas. Bom, além disso, a gente entende, né, que o principal objetivo de trabalhar a maratona indoor está relacionado aos nadadores mais jovens, de 7 a 13 anos. Né? A gente enxerga essa necessidade hoje, foi por isso que ela foi criada. Porém, nada impede que a gente possa oportunizar isso também aos nadadores mais velhos, aos masters, a outras categorias, desde que os indivíduos nunca tenham participado de uma maratona aberta, né? Seria interessante eles fazerem uma prova inicialmente num local reduzido, para que eles tenham uma noção de todo o procedimento, como que acontece. Né? Oportunizar também o treinamento para os novos árbitros, é algo bastante interessante, a gente poder estar mostrando para eles todas essas questões com relação ao contorno de boia, a chegada, como é feito e tudo mais, porque uma coisa é você fazer um curso na teoria e ir lá na prática no dia seguinte, né, para ver tudo funcionando na hora que está acontecendo, sem uma chance mínima de você treinar isso, né? Então a gente também enxerga essa possibilidade como sendo muito positiva, o fato de você estar colocando os novos árbitros, esses árbitros que não têm ainda muita experiência, para iniciar na maratona indoor e ter uma noção melhor de todo o contexto do evento. Gerar uma renda extra com esse tipo de evento, né, que é de logística e de execução relativamente muito simples, na verdade. Principalmente nesses tempos agora, onde a gente teve podado de realizar muitos eventos, muitas competições, essa é mais uma forma que a gente pode estar conseguindo arrecadar algum dinheiro aí para as nossas entidades e principalmente para as nossas federações. Um outro ponto que eu queria estar colocando aqui junto a vocês é explicar toda a nossa justificativa com relação a isso. Né? Tendo em vista esse delicado momento que a gente vive, né, e que as federações estão passando muita dificuldade, é de grande importância que esses novos nichos de mercado possam ser explorados e tragam aí para nós mais opções de adeptos, de recursos, de ações, e principalmente se tratando de esporte de base, né, onde a gente sabe que a possibilidade de você ter mais nadadores ela é muito grande. Né? Conforme vão subindo as categorias, a gente sabe que a coisa vai se refinando, vai fechando um pouquinho mais, e o número de atletas vai cada vez mais diminuindo. Então, essa é uma necessidade, quanto mais atletas na base a gente tiver, a gente sabe que o futuro das nossas federações estão garantidos. Bom, sobre as regras da FINA, não é nenhuma novidade que eu vou dizer aqui, né, que pela regra oficial de águas abertas são realizadas a partir dos 13 anos. Portanto, nós sabemos que muita gente não inicia as maratonas com 13 anos. Eles precisam começar em idades
mais novas, antecedentes, né? Então, portanto, iniciar a modalidade nas categorias menores é imprescindível e determinante para o seu crescimento, porque nós já temos atletas muito jovens, de 13, 14, 15 anos, já disputando eventos a nível nacional, a nível estadual em muitos países. Então, se eles obtiverem uma experiência um pouco mais cedo, isso vai, com certeza, ajudá-los. Um outro ponto extremamente importante, como eu já disse agora há pouco, basicamente, a maratona indoor foi criada para nadadores de 7 a 13 anos. Porém, se a gente tiver nadadores de outras faixas etárias, inclusive masters, não vejo problema algum desses nadadores serem inseridos também nesse tipo de evento. Isso não vai trazer nenhum prejuízo, muito pelo contrário, vai dar a eles uma oportunidade de experiência muito interessante, né? E isso a gente teve comprovado nos eventos que nós conseguimos realizar aí nos últimos anos. Outro ponto que eu queria estar colocando a vocês, que é um pouquinho também da minha área, é a questão do marketing. É de extrema importância, quando a gente busca trazer o indivíduo da piscina para as maratonas aquáticas, para as águas abertas, que a gente desenvolva campanhas de comunicação e adesão voltadas para as vantagens desta ação junto às entidades, aos professores, aos treinadores de natação, e que a gente possa oferecer a eles um evento que contempla uma experiência participativa e pedagógica. A ideia não é logo de cara você chegar, vamos competir, vamos ver quem são os melhores e tudo mais. Isso é interessante, isso vai acontecer naturalmente. Mas o que nós buscamos inicialmente é essa experiência participativa e principalmente o ensino, né, de tudo que acontece dentro de um evento de águas abertas. Então, é muito atraente sob o ponto de vista organizacional e comercial. E isso eu vou estar mostrando para vocês aí nos próximos slides. Os diferenciais de você estar trabalhando com esse tipo de evento. Não é necessário ter experiências em águas abertas para fazer um evento desse nível, mas isso acaba ajudando, isso é bom, na verdade. Se você conhece o evento de águas abertas, se você vai realizar ele num ambiente de piscina, isso vai facilitar um pouco, que você sabe como funciona a logística. A piscina, o fato da piscina ser aquecida ou não, isso é indiferente, né? Nós chegamos a fazer eventos de maratona indoor em piscina coberta, em piscina descoberta, em piscina com aquecimento, em piscina sem aquecimento, em piscina com 18 graus, e não tivemos problema nenhum. A criançada foi lá, nadou, saiu com frio, mas saiu sabendo que tinha conseguido conquistar o seu desafio. E isso é muito interessante do ponto de vista psicológico e principalmente do ponto de vista participativo. É uma atividade de fácil execução e ela tem total segurança para os participantes. Vale lembrar que quando a gente coloca o indivíduo para nadar em águas abertas, a única parte da prova que é possível a gente enxergar, principalmente quem está participando como público, é a saída e a chegada da prova. O que acontece durante a prova, a gente não sabe. O público, a grande maioria do público, não tem a mínima noção do que está acontecendo durante o evento, a não ser que ele seja televisionado, o que não é o caso da grande maioria dos eventos, né? Então, principalmente para a criança e para os pais, o fato deles poderem estar enxergando como é que acontece uma maratona, estar entendendo todo o procedimento, e isso sendo feito numa piscina, fica muito mais fácil, traz a eles um conforto muito grande. Um outro ponto bastante interessante que a gente tem que citar é que esse evento, ele sendo feito de uma forma muito organizada, em baterias, ele vai acontecer de uma forma muito rápida. É um evento de 3 a 4 horas, no máximo. A gente contando do início, desde o momento que o indivíduo chega, ele vai se aquecer na piscina, até a premiação final. Então, assim, não vai criar uma demanda de muito tempo, de muito trabalho, em que as pessoas fiquem ali naquele local durante um tempo muito grande, seja cansativo, seja extenuante isso. É uma experiência muito positiva para as crianças, tanto do ponto de vista participativo, e a gente sempre ressalta a questão educacional, ou seja, educar os indivíduos para participar das maratonas aquáticas, entender que o contato físico existe, que ele faz parte da modalidade, e que ele não pode ser visto nem como uma provocação e nem como uma forma de você tirar alguma vantagem do seu adversário. Isso é de extrema importância e a gente procura já trabalhar isso desde
da fase mais nova de cada participante. Outros pontos bastante interessantes aí com relação a esses diferenciais é que a gente busca realizar a prova sempre na forma de baterias, né, que são divididas de acordo com a quantidade de inscritos, né, podendo variar aí de 10 a 15 nadadores em cada largada. Isso facilita o controle do evento, não cria uma aglomeração muito grande na piscina, né, e isso também faz com que as crianças passem pela experiência de ter o contato físico enquanto estão nadando, de sentir a disputa, de perceber as dificuldades que tem com relação ao seu direcionamento na água e tudo mais que a gente já conhece. A dinâmica do evento é de muito fácil entendimento por parte dos nadadores e pelo público em geral, porque a grande maioria das piscinas que nós conhecemos tem uma arquibancada, né, isso faz com que as pessoas tenham uma visão de cima do evento, e isso fica muito, muito interessante do ponto de vista de quem vai assistir à competição, né. A logística ela é bem simples em se tratando de equipamentos e de recursos humanos. Pela nossa experiência, eu vou passar um pouco disso para vocês, qual é o tipo de material mais adequado para a gente estar conduzindo a piscina, com quantos árbitros a gente pode trabalhar, né, e conseguir fazer um evento de boa qualidade, um evento bem bacana. Outro ponto que a gente também enxerga como sendo um grande diferencial é que essa organização de um evento na piscina envolve um número bem menor de árbitros do que nós estamos acostumados a trabalhar. Normalmente nós trabalhamos num evento de águas abertas com um número de 20 a 30 árbitros, dependendo do evento, dependendo do formato que ele tem, né? 25 seria um número mínimo, mais ou menos, né? Mas a gente sabe que na piscina nós não precisamos de um número tão grande de árbitros, a gente pode trabalhar com um número reduzido. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso aqui junto à Federação Aquática Paulista. É uma experiência muito rica para iniciar os participantes na modalidade, né? Normalmente é um evento de contexto muito dinâmico, muito rápido, né? Então você vai lá, faz o balizamento, vem, participa da sua prova, já é premiado logo na sequência, algo muito, muito rápido, muito interessante de você assistir. O retorno é sempre positivo por parte das entidades do público. Nesses 5 anos que a gente vem realizando esse tipo de atividade, nós não tivemos em momento nenhum atitudes ou atividades que não vieram a trazer algo positivo dentro do contexto que a gente propõe, né? Então, acabou sendo sempre algo muito interessante do ponto de vista participativo, e a gente também tem alguns formatos que corroboram a isso, eu vou estar explicando depois para vocês. Com relação à nossa expertise, a gente precisa iniciar o convencimento das equipes que já atuam nos eventos de águas abertas. Esse é o ponto por onde a gente busca iniciar esse tipo de atividade, né? Então, assim, é muito mais fácil eu chegar numa equipe de natação, numa associação que já possui nadadores de águas abertas e convidar ele para trazer as crianças mais novas, do que eu pegar uma escola de natação que ainda não participa do evento. É óbvio que o nosso intuito é quanto mais crianças participarem, melhor, né? Por isso que a gente acaba convidando e acaba criando maneiras de integrar e de trazer mais participantes, mostrando o quanto isso é salutar, né? Nós tivemos vários exemplos aqui de entidades que não participavam de maratonas aquáticas e que depois que vieram participar dos eventos indoor, começaram a inscrever atletas, não só as crianças mais novas, mas também como os atletas mais experientes, mais velhos, né? Promover demonstrações a fim de gerar curiosidade de participação, esse também é um outro ponto bastante interessante. O que nos impediria de estar realizando um evento no meio de uma competição de natação? A gente tiraria as raias, colocaria as boias e fazia ali uma demonstração rápida com relação a isso. Pode parecer um absurdo isso, mas nós temos exatamente um tempo de intervalo de uma etapa da manhã para uma etapa da tarde nas competições de natação. E muita gente acaba ficando na piscina, né? Então seria algo bastante atrativo e onde a gente poderia também fazer esse tipo de demonstração e trazer as pessoas para conhecer a modalidade de uma maneira bem interessante. Trazer os treinadores de águas abertas para a organização do evento, isso facilita muito a adesão, né? O fato da gente estar reunindo esse grupo de treinadores, de professores, explicando tudo isso que a gente está colocando, levando a eles todo esse conhecimento, mostrando a eles o intuito que nós temos com relação ao desenvolvimento desse tipo de atividade,
com certeza abrilhanta e traz cada vez mais participantes. Uma outra experiência que nós tivemos aqui em São Paulo foi muito interessante, foi ao realizar o evento no Esporte Clube Corinthians, que é um grande clube de natação e que tem atletas de maratona aquática também, né, e que nós conseguimos trazer 150 crianças do próprio clube para participar de um evento de maratona indoor. E foi um sucesso o evento, foi um sucesso. A arquibancada ficou repleta de pais, torcendo, gritando pelas crianças. Foi um evento muito rápido, muito divertido e bastante interativo, na verdade, que as pessoas conseguiam entender o que estava acontecendo, conseguiam aprender sobre a maratona, entender que na chegada é necessário fazer o toque no pórtico de chegada para se afirmar a ordem dos nadadores, entender que ele precisa fazer o trajeto na ordem correta, senão ele vai ser desclassificado, né? Então, tudo isso a gente aprende na prática, e isso foi muito importante para nós dentro dessa oportunidade que nós tivemos nesse grande clube. Um outro ponto que eu queria estar colocando para vocês, uma proposta que foi aparecendo e foi surgindo conforme nós fomos realizando os eventos, né? Ações que acontecem junto com o evento, na verdade, que acabam criando algo a mais, trazendo algumas coisas mais interessantes para dentro da atividade. As barracas de material esportivo e de comida, doces e bolos aí, né, acabaram vindo também, se interessando em estar presente nos eventos. A venda de fotos e lembranças do evento, a gente tem que lembrar que dentro dessa faixa etária, de 7 a 13 anos, eles são extremamente consumistas e os pais gastam o dinheiro mesmo, né? Tudo que aparecer ali dentro do evento, ele vai querer comprar, ele vai querer levar de recordação, e isso é um outro ponto que a gente pode também explorar, utilizar o mesmo material de águas abertas para promover o evento. Então, quando a gente vai realizar o evento na piscina, uma boa parte do material que a gente faz uso nas provas de águas abertas, a gente traz para a piscina, principalmente o pórtico de chegada. Principalmente o pórtico de chegada, que eu acho que é fundamental, né? Mas se a gente não tiver, eu vou mostrar para vocês como também pode ser realizado, né? Mesmo se a gente não tiver o pórtico de chegada ideal, a gente pode realizar a maratona, pode simular essa possibilidade, e eu vou estar mostrando para vocês depois com fotos, com vídeos, que isso é possível de se fazer. Uma outra questão bastante importante com relação à ação da federação que está organizando o evento é promover, é fundamental hoje em dia que a gente promova esses eventos nas redes sociais, né, entre as entidades formadoras, tanto de natação como de águas abertas. A gente sabe o poder que as redes sociais hoje têm, né? Então, a gente convida, sim, os pais para tirarem foto, para estarem presentes, para participarem do evento, para ir lá premiar o seu filho, muitas vezes, porque ele vai estar gerando para nós toda uma promoção do evento muito importante. Vai estar tirando foto, ele vai colocar na rede social, ele vai mostrar para os amigos, e isso vai acabar levando a atividade, obtendo um alcance muito maior do que a gente pode ter, na verdade. Um outro ponto que eu queria estar falando com vocês é principalmente com relação à viabilidade. O que é necessário que a gente tenha para realizar um evento desse? Quanto custa fazer um evento desse? Então, a gente conseguiu, durante 5 anos, chegar num número bastante interessante, de que pelo menos a gente tem que ter 100 participantes, de 80 a 100 nadadores, para que efetivamente o evento possa cobrir todas as suas despesas, né, e possa ser um evento viável. Os custos, na verdade, eles estão relacionados à equipe de arbitragem, algum material que talvez você precise adquirir e principalmente a parte de premiação que você vai ter que dar, né? O que a gente costuma cobrar para estar realizando um evento desse, a gente pega um valor cheio de inscrição de maratona aquática e a gente traz mais ou menos para 30% a 50% do valor que é cobrado. Isso é uma sugestão, na verdade não existe uma regra, cada um deve montar a sua regra, só que a gente entende, principalmente em se tratando de Brasil, que seria inviável realizar um evento de maratona indoor e cobrar R$120 de participação, R$100 que fosse, né, de participação para um indivíduo estar realizando o evento. Então, a gente busca baixar o custo disso. Aqui, no caso da Federação Aquática Paulista, os custos ficam entre R$30 e R$35, ou seja, bem próximo desses 30% a 50% do valor cheio que a gente cobra num evento normal.
Tá? Isso sempre é uma sugestão e vai de acordo com o que você está idealizando para o evento. Nós não fazemos maratona aquática indoor para arrecadar dinheiro. Nós fazemos para incentivar e para criar mais nadadores, para massificação. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito não é angariar fundos com o evento, e sim fazer com que o evento se pague, pelo menos se pague, já estamos satisfeitos com isso. Com relação a alguns pontos que a gente julga bastante importante dentro dessa atividade, em termos de execução, sempre buscar o mais próximo possível das regras oficiais de águas abertas. A gente não pode criar regras que não existem. A gente tem que transformar o evento e deixar ele o mais próximo possível daquilo que é a realidade fora da piscina, né? Então, a preparação da piscina com relação à montagem, a desmontagem também é de extrema importância. E eu vou trazer para vocês aqui vários exemplos, né, de percursos dentro desse tipo de atividade que podem ser feitos e são bastante viáveis da gente estar realizando. Antes da prova, é de suma importância que a gente dê toda a assistência necessária aos treinadores e nadadores. Temos que lembrar que num evento desse, ele é um evento pedagógico, ele é um evento para educação esportiva. E isso, nós que trabalhamos na parte da arbitragem, precisamos entender que o nosso papel não é só arbitrar no evento, e sim ensinar a como realizar o evento. E isso é de suma importância que a gente tenha esse cuidado e tenha todo esse carinho junto aos treinadores, aos professores e aos nadadores que estão participando muitas vezes pela primeira vez desse tipo de atividade. Bom, o que a gente sugere, então? Dentro das nossas possibilidades, estipular distâncias entre 125 e 500 metros, preferencialmente distâncias que não sejam correlatas com a natação. Mas, Maurício, por que você não quer que a gente utilize distâncias de 100 metros, 200 metros e 400 metros? Eu não gosto, particularmente, eu não gosto dessas distâncias, porque elas vão criar comparativo com as provas de piscina. E não é isso que a gente deseja, né? Então, daí essa intenção de você criar provas de 125, 250, 450, 500 metros, são distâncias que não são distâncias de piscina, são distâncias interessantes também. Mas, Maurício, você não faz prova de 800, de 1.000 metros também, de maratona indoor? Não faço, e depois eu vou mostrar até para vocês que a grande dificuldade, na verdade, quando você faz uma prova indoor, você já tem um espaço muito restrito. Se você precisar dar muitas voltas dentro desse espaço, isso pode acabar atrapalhando tanto a percepção do nadador, como a contagem de volta dos árbitros também. Isso pode criar uma situação muito ruim, na verdade. Então, o ideal, o que é? É você ter uma metragem que seja interessante para ele dar 2, no máximo 3 voltas, né, para ele entender como o processo funciona. Isso é o principal da maratona indoor. E não você trazer a maratona de águas abertas para dentro da piscina e querer que ele nade uma distância equivalente, porque o espaço, na verdade, não é condizente com isso, né? E essa expertise que a gente teve durante esses anos aí, né, buscando isso e buscando entender. Montar um percurso de fácil entendimento e navegação. Então, a gente sugere que o percurso seja de forma triangular, quadrada, em forma de Z, em forma de M, em forma de W, né? Na verdade, isso tudo como exemplo, né? Para que haja a necessidade de que os atletas contornem boias, né? Não adianta eu pedir para ele entrar na piscina e fazer um percurso redondo, né? Nadando em forma circular. Isso não vai trazer para ele experiência, porque ele vai contornar poucas boias. Então, quanto mais boias ele tiver que contornar, maior experiência, maior percepção ele vai ter que ter para ele perceber, conseguir se localizar, saber qual é a direção que ele precisa estar percorrendo durante o evento. Bom, um breve congresso técnico, sempre a gente sugere que seja feito, né, para explanar cada etapa da prova, e aí eu vou colocar aqui para vocês as etapas que a gente enxerga fazendo a maratona indoor. Ela tem alguns pontos que diferem do que a gente faz na maratona de águas abertas, né? O aquecimento, na verdade, a gente não deixa com que os atletas utilizem o circuito já montado na piscina para ele fazer o aquecimento. Ele não pode utilizar o circuito. A gente só deixa ele nadar na lateral da piscina, sem utilizar as boias para fazer contorno.
A experiência com a boia ele vai ter efetivamente quando ele for nadar a prova. Tá? A parte de marcação é a mesma, marcação principalmente no braço e na mão. A gente não vê necessidade de se fazer marcação nas costas, em vários outros pontos, na verdade, porque na piscina é muito fácil de você visualizar isso, você vai estar muito próximo do nadador, né? Isso ajuda bastante. O ponto principal que difere é o balizamento, mas balizamento de maratona aquática não existe. Então, mas para maratona indoor nós precisamos criar um balizamento, porque na verdade nós precisamos separar as crianças por faixa etária, né? Precisamos principalmente separar o masculino do feminino, para que eles não nadem juntos, né? E aí também, se for o caso, fazer até um sorteio das crianças com relação a qual posição que elas vão tomar na piscina para começar a prova, porque pode ser que dependendo da posição que você coloque e faça o seu percurso, alguém que esteja ou de um lado ou numa outra ponta possa estar levando alguma vantagem, né? A gente sabe que o principal não é explorar o lado competitivo, a gente sabe que ele acaba existindo de qualquer maneira, ele vai acontecer porque trata-se de uma competição. O percurso e o contorno, né, sempre a gente prestar bastante atenção em como a gente está desenhando a prova, como isso precisa ser feito da melhor maneira possível. O ponto de largada e o ponto de chegada também precisa ser muito bem observado. Lembra que o espaço que nós temos é um espaço muito reduzido, né? Então, prestar muita atenção nesses detalhes faz uma diferença muito grande. E o outro ponto que a gente acha bastante importante é a parte de resultado e de premiação. A gente ser correto nisso, porque, na verdade, é um evento competitivo, né? Apesar de ter esse lado participativo, todo mundo vai receber sua medalha de participação, né? E isso é fundamental. Todas as crianças que participem recebam a sua medalha. Até mesmo as crianças que são desclassificadas. Nós entregamos a medalha de participação pelo fato dela ter feito uma tentativa dentro daquela atividade. Até mesmo para elas, a gente acaba entregando a medalha de participação como meio de estar incentivando as crianças a participarem, né? Porque o nosso intuito ele é educacional. Então, conhecer todos os procedimentos de águas abertas, a gente entende que isso é possível fazer observando cada um desses pontos. Com relação à arbitragem, como eu disse anteriormente a vocês, nós podemos trabalhar com um grupo de árbitros um pouco mais reduzido, pela nossa experiência fazendo a competição, tanto em piscina de 25 como em piscina de 50 metros, a gente vai utilizar de 9 a 12 árbitros para esse tipo de atividade, né? Um deles vai ser o árbitro-chefe, que vai acumular a função de diretor de prova, né? Ele vai estar acompanhando a prova como um todo, normalmente, como se faz em águas abertas. Na maratona indoor vai ser feita da mesma forma. O árbitro de largada e chegada, né, você não tem um árbitro só de largada, ele faz a largada, acompanha a prova e vai ver também a parte de chegada. O árbitro de prova, né, que são aqueles árbitros que ficam em determinados pontos da piscina para observar o percurso, para observar os contornos de boia. Nós não temos embarcações dentro da piscina, então tudo isso é feito pelo lado externo da piscina, né? Os árbitros de volta, propriamente dito, o balizamento, né? E aí está em asterisco, seria uma nova função dentro das maratonas aquáticas, quando a gente realiza isso na piscina, né? Os cronometristas, 1 ou 2 cronometristas é o suficiente, anotadores, mesários, locução e premiação. Com essas 9 ou 12 pessoas, você faz um evento tranquilamente. Bom, com relação à parte de estrutura e material básico, como eu disse anteriormente, a gente pode utilizar uma piscina olímpica ou semiolímpica, sem raias, aquecida ou não, coberta ou não, isso é indiferente, né? Para as boias de sinalização, a gente pode, inclusive, utilizar materiais adaptados, né? E nós temos o hábito aqui de utilizar boias que são as boias de pilates, as boias que são utilizadas nas aulas de pilates, a gente traz elas para a piscina. Mas, Maurício, você não prefere utilizar a boia de maratona aquática, que ela tem 2 metros de altura? Em alguns momentos a gente até usa esse tipo de boia. Mas o que a gente busca entender é que, assim, quando o indivíduo vai participar das águas abertas, qual é a distância que ele tem do seu ponto inicial até as boias? Ele enxerga a boia num tamanho, numa proporção grande ou pequena? Numa proporção muito pequena, na verdade. Então, até para isso, a gente pensou em não utilizar equipamentos muito grandes, na verdade, né, para que a criança efetivamente procurasse e tentasse se localizar
buscando esse material de uma forma um pouco mais, assim, criando uma certa dificuldade com relação a isso. Não é uma dificuldade tão grande assim, mas é algo a se pensar, né? Você pode iniciar as atividades com boias grandes, boias de 2 metros de altura, né? E depois pode trabalhar com boias menores, né? Criando essa percepção, fazendo eles se localizarem de maneira, colocando uma certa dificuldade nessa questão. Com relação aos materiais ainda, nós vamos precisar de cordas, a gente utiliza algumas redes também para amarrar essas boias, a gente envolve a bola de pilates com uma rede para poder amarrar ela, fica mais fácil, né? Tudo isso pode ser adaptada, né? Até como forma de exemplo, a gente acaba utilizando rede de proteção para fazer isso, compra um pedaço de rede de proteção, enrola na boia, amarra e prende ela com algum tipo de material lá, fica bem tranquilo. Com relação aos lastros para as boias, também é bem tranquilo, né? A gente pode adaptar isso com saco de areia, com anilhas, né? Que são os pesos utilizados na sala de musculação também. Qualquer material que consiga fixar na boia ali, bem tranquilo. Vamos precisar também de equipamento de som, com microfone, é óbvio, para estar chamando os atletas, procurando fazer uma narrativa do que está acontecendo na competição, também é bastante interessante, né? Uma buzina ou um apito para você dar a largada. Então, basicamente, são os materiais que nós precisamos aí para estar desenvolvendo a atividade, né? O pórtico de maratonas, a gente sempre busca trazer o pórtico. Se você tiver essa possibilidade, faça isso, é muito importante, né? Por quê? Porque os indivíduos já vão tomando contato com esse material, já vão entendendo que o pórtico de chegada ele é diferenciado, é necessário fazer a batida de mão para você fazer a finalização da prova. Então, tudo isso, se a gente for estimulando mais cedo, facilita e é muito interessante, né? Então, se você não tiver, não tem problema também. Você pode reservar um espaço na própria borda da piscina para estar fazendo a chegada. É o ideal? Não é o ideal. Mas é possível você realizar também dessa maneira. E eu vou mostrar para vocês depois como é que você pode adaptar a borda da piscina para criar um espaço de chegada. Não é difícil de você fazer esse tipo de coisa. Ou você utiliza um quadro, ou você utiliza o desenho do percurso. É isso que a gente costuma fazer nas nossas provas. A gente tira cópias em papel e entrega para todos os treinadores. Porque, na verdade, quem tem que explicar o percurso da prova são os treinadores, os professores precisam explicar para os seus nadadores como é que ele deve fazer o percurso da prova. A gente evita ao máximo que a arbitragem vá explanar aos nadadores como é que deve se nadar a prova. Então, por quê? Dentro do congresso que nós realizamos antes do início da prova, nós juntamos os professores e explicamos a eles como fazer isso. E eles transmitem isso aos seus alunos, né? Para deixar isso bem claro que não é a arbitragem responsável por estar passando essa informação para o nadador, e sim os treinadores e os professores. Material de secretaria, pranchetas, cronômetros, papel, caneta, pincel atômico para fazer as marcações, o computador e a impressora para a gente estar realizando os relatórios finais e o resultado do evento. Pódio, sempre muito importante você criar um pódio, né? Ter as medalhas de participação e premiação. No nosso caso, o que a gente faz, assim que a criança saiu da água, quando ela terminou a prova, já vai alguém lá e já entrega a medalha de participação para ela. Ela já recebe a medalha no mesmo momento que ela termina de nadar. A gente busca fazer esse tipo de ação e o pai tem acesso à piscina, pode tirar foto e tudo mais. Com relação ao regulamento, o que a gente tem utilizado e que tem feito bastante, tem facilitado a nossa vida, né? É fundamental que a gente parta do princípio que os professores e treinadores podem nunca ter participado no evento de águas abertas. Então, o regulamento precisa ser muito autoexplicativo. Ele precisa explicar detalhadamente como é que vai acontecer o evento, né? Ele precisa ser simples e objetivo, então não adianta você fazer um regulamento com 30 folhas, não é interessante, faça um regulamento com 3, 4 páginas, não muito grande, né? Mas curto e grosso, explicando cada ponto e como é que aquilo vai acontecer, né? O modo e a maneira de fazer esse regulamento, ele tem que ser feito para o treinador. Lembrando que nós vamos ter treinadores que nunca participaram de um evento de maratonas, então a gente vai ter que ensiná-los, né, como é que é o procedimento do evento pelo próprio regulamento.
né? E isso a gente já pode, inclusive, trabalhar algumas regras básicas da atividade e mostrar efetivamente como é feita a forma de disputa, né? Nós que somos da área, somos da modalidade, sabemos que é necessário fazer o toque e uma placa em algum local para se computar a chegada do indivíduo. Porém, o treinador ou o professor que não está acostumado, acho que só passou embaixo ali, já está tudo certo, já chegou, já acabou a prova, e não é assim para nós. Então, precisamos deixar isso muito claro. Então, isso a gente passa no regulamento, a gente explica no congresso técnico, a gente reforça junto às crianças quando elas vão fazer a prova, no balizamento e tudo mais, para que isso fique sempre bem claro. Um outro ponto bastante importante é quanto mais parecido com a realidade de Águas Abertas, é melhor para todos nós. A gente não pode fugir muito, não é? A gente não está brincando na piscina, nós estamos fazendo uma competição de águas abertas dentro da piscina. Então, quanto mais parecidas forem as condições, melhor. Né? É possível realizar eventos com disputas, inclusive de fases classificatórias e finais. A gente pode realizar, por exemplo, um evento, se eu tenho uma categoria lá que vai disputar com 40 crianças, a gente pode fazer uma prova de uma volta, 2 voltas, e classificar os 10 melhores, e esses 10 melhores vão nadar mais uma vez depois para disputar uma final. Né? Isso seria interessante também para você criar expectativa, criar outras possibilidades dentro de um mesmo evento. Tudo vai de acordo com a sua necessidade, com o nível de crianças que estão participando do evento e com a maneira como você trata esses indivíduos, mostrando a eles o quanto isso é interessante ser realizado. Bom, gente, agora vem a parte gostosa, chega que eu já falei muito, eu vou começar a mostrar algumas coisas para vocês. Então, o nosso material básico para se fazer a maratona, para se montar a parte de boias, basicamente é esse que eu estou mostrando para vocês. As boias, né, como eu estou mostrando aqui para vocês, são bolas de pilates. As redes que nós utilizamos... Deixa eu ver se eu consigo botar uma flechinha aqui. Foi. Então, aqui, as redes que nós utilizamos aqui para estar amarrando as boias, né, as cordas, ok? O lastro, que nós utilizamos saco de areia, saco de pedra, ou então alguma anilha, algum material de musculação para estar segurando isso na parte de baixo da água, né? Mas tem alguns cones aqui, mas por que nós vamos usar cone aqui? Depois eu vou mostrar para vocês. Buzina e apito, né? Então, no caso, aqui quando a gente realiza, aqui em São Paulo, a gente utiliza a mesma buzina que nós utilizamos na saída de Águas Abertas, né? Então a gente faz uso desse mesmo material. Aqui o material já pronto para ser colocado na piscina, a boia já foi amarrada, já tem um trecho de corda, já está presa aqui no suporte, prontinha para ser colocada. Se eu não tiver rede, a gente vai criar uma maneira aqui de estar amarrando essa boia de uma forma que ela não escape, né? Então, por isso que eu prefiro a rede, que eu acho mais tranquilo para a gente fazer essa amarração. Esse evento aqui, vou até mostrar para vocês, ele foi feito durante a pandemia, então nós tínhamos uma situação bem complicada para estar realizando esse evento, né? Ele foi um evento feito em Mogi das Cruzes, uma cidade próxima aqui de São Paulo. Os atletas tinham que ter um certo distanciamento social, não podiam ficar juntos, os pais não puderam ficar na arquibancada, a arquibancada ficou vazia, a gente só foi trazendo para a arquibancada os grupos que iriam participar exatamente naquele momento, e eles já saíam dali daquele espaço. Feita a aferição de temperatura, marcação sem colocar a mão no nadador, muito importante, né? Hoje em dia a gente tem que prestar bastante atenção a esses pontos, né? Como eu disse a vocês, aqui a gente não fazia muita questão de colocar número nas costas, só o número na mão e no ombro, né? No braço. A gente não, nessa ocasião, acabou não utilizando colocar o número aqui nas costas, tá bom? Até pela facilidade, não havia essa necessidade. Aqui as crianças já preparadas, essa é uma outra prova, elas preparadas para a largada. A nossa largada não é feita de cima da borda da piscina, nós sabemos que algumas piscinas têm os blocos, não vai ser possível você tirar os blocos de partida para fazer a largada, então eles saem de dentro d'água, a largada é feita de dentro d'água, eles enfileirados. Então aqui, essa foto é bastante interessante, nós temos aqui 18 nadadores, né? Imagina 18 nadadores bem pertinho aqui, como eles estão um do outro, saindo todos ao mesmo tempo. Qual é o nível de
contato físico que eles vão ter. Exatamente o mesmo quando eles saírem numa prova que tenha lá, sei lá, 80, 100 nadadores, então a relação de experiência é a mesma, não muda absolutamente nada. Aqui, como eu disse a vocês, é uma chegada de borda adaptada, né? Por isso que eu digo, a gente pode utilizar cones, né? E pode colocar uma fita zebrada na borda da piscina, mostrando que esse é o espaço que nós vamos utilizar para a chegada, né? Se eu quiser ser um pouco mais caprichoso ainda, né? Eu vou criar um espaço de chegada, onde eu vou colocar bandeiras, eu vou colocar um prisma de algum patrocinador ali próximo, para que o nadador, quando ele estiver realizando a prova, ele possa ter a visibilidade de saber que aquele ponto é o ponto de chegada, para facilitar ele, mostrar qual é a borda da piscina que ele vai utilizar para a chegada, e aqui nesse caso ela é feita na parede mesmo da piscina. Aqui, duas imagens sobre contornos de boia. Como eu disse a vocês, a princípio nós passávamos a utilizar algumas boias de águas abertas, né, e aos poucos fomos tirando isso, fomos colocando as boias menores, né, para criar essa perspectiva de que ele tem que buscar, assim que ele contorna a boia, de perceber aonde está a próxima boia que ele tem que estar localizando para fazer o trajeto correto. Ó, essa aqui é a segunda boia, essa primeira foto que eu estou mostrando para vocês é a segunda boia depois de uma largada. Olha a quantidade de nadadores que estão próximos aqui, nadando para alcançar essa boia. Tá vendo como eles estão próximos? Aqui já é um pouco mais para o final da prova, já estão um pouco mais dispersos, né? Mas mesmo assim você vê que tem 2, 3 nadando sempre muito próximos um do outro, ou seja, a experiência e a possibilidade de você estar levando a ele a vivência exata do que é a maratona é muito, muito parecida. Aqui, a chegada com o pórtico a gente realiza da mesma maneira. Se eu tiver a placa, com a placa ele vai fazer o toque. Se ele não tiver, ele vai ter que tocar simplesmente no próprio pórtico para fazer a chegada. E sempre esse estímulo a gente busca dar, fazer com que ele entenda que ele precisa fazer o toque, que é fundamental a ele mostrar como vai ser finalizada a prova. Aqui o cômputo de resultado, né? Então, a gente ali próximo desse pórtico de chegada, eu vou ter o mesário fazendo as anotações ali sentado, tranquilo, né? Os árbitros cantando o número de chegada e logo na sequência passando os tempos para esse indivíduo, já para ele montar toda essa ordem de chegada aí. No caso desse simulado que nós fizemos, a prova era bem curtinha, era uma prova de 125 metros, né? Foi feita em 2020, ó, no meio da pandemia, logo quando a pandemia começou, essa prova foi realizada, foi feita nesse clube que eu disse a vocês, fica próximo aqui de São Paulo, né? Para essa prova nós tivemos 11 nadadores, para essa bateria, 11 nadadores, a ordem de chegada, os tempos, né, deles aqui, qual é a prova que foi nadada, qual é a bateria, qual o horário de início, se teve algum abandono, se houve alguma desclassificação. Então, esse é o material básico que a gente tem ali para estar controlando tudo que está acontecendo aqui. Então, a gente tem os árbitros de chegada, os árbitros de percurso, tudo ali passando as informações para o mesário, que vai fazendo as anotações, vai facilitando todo o controle da prova. Esse é um equipamento que a gente utiliza aqui, você não precisa ter nada disso para fazer, a gente tem um capricho, na verdade, para estar realizando os eventos, né? Ou seja, numa prova de águas abertas, é utilizado o que para fazer a mensuração do percurso? Um bote, uma lancha, um barco, correto? E esse barco vai com um GPS do árbitro para fazer a mensuração. Na piscina, todos os trajetos que eu vou mostrar para vocês foram medidos exatamente com esse mesmo equipamento. Um barco de controle remoto, onde foi adaptado em cima desse barco de controle remoto um GPS de pulso, bem simples, e a gente mediu todos esses percursos que nós vamos passar para vocês. Eu tenho alguns modelos de percursos já prontos, né, e eu vou estar passando isso a vocês. Isso foi feito de uma forma bem precisa, né, para que a gente efetivamente tivesse a realidade da metragem que está sendo nadada. Isso é fundamental, não é só colocar as boias, vamos nadar e vamos ver quanto dá. Não pode ser feito só dessa maneira, né? Aqui a gente tem já um trajeto, eu vou a partir de agora mostrar para vocês. Esse desenho desse trajeto é o mesmo desenho que eu entrego numa folha de papel, uma cópia, para os treinadores no dia
da competição, no dia do evento. Tá? Eles vão receber exatamente uma cópia dessa em mãos, e eles vão receber todas as explicações antes, para eles poderem estar passando para os seus nadadores. Então vamos lá. Aqui nós temos uma piscina de 25 metros, essa piscina tem 18 por 25, só para que vocês tenham uma noção mais ou menos de qual é o tamanho dessa piscina. 18 por 25. Todas as boias aqui são boias vermelhas, elas vão ser contornadas pelo ombro esquerdo. A gente sempre deixa aqui embaixo da metragem a relação da cor da boia e qual é o lado que ele vai passar por essa boia. Né? O que está em verde é a largada, o que está em roxo, aqui em azul, é a chegada, e as setas são o percurso. Então, esse percurso, para dar 125 metros, nós vamos utilizar as boias 1, 2, 3, depois mais uma vez a boia 1, e já vamos seguir em direção à chegada. Então, temos aqui, nesse ponto verde aqui, vocês estão vendo esse pequeno mouse que eu estou passando em frente aqui para mostrar aonde é a largada? Conseguem visualizar? Responda alguém aí. Sim? Ok. Perfeito. Então, aqui, esse é o ponto de largada, e a chegada a gente colocou aqui na outra cabeceira aqui, né, do outro lado dessa borda da piscina. Então, ele sai daqui, vai em direção à boia 1, lembrando que ele vai contornar essa boia pelo lado esquerdo, né, já está dizendo lá em cima. Essa boia 1 foi colocada a 2 metros desse canto e a 2 metros desse. Então, ela tem 2 metros aqui com 2 metros aqui. Tá? Essa foi a medição que nós fizemos aqui. Aí, dessa boia, ele vai para a boia 2, segue aqui. A boia 2 foi colocada a 2 metros dessa, aqui, 2 metros dessa borda e 4 metros dessa outra borda. Mas, Maurício, por que você não colocou 2 e 2 aqui? Porque desse lado é a chegada. E a chegada precisa ser um espaço mais aberto. Né? Então, por isso ficou um pouco mais aberta essa boia 2. Aí vai para a boia 3, ela está a 1,5 metro da borda e está exatamente no meio da piscina, nos 12 metros e meio. Essa boia 3 foi colocada aqui. Aí passa novamente pela boia 1 e finaliza fazendo a chegada. Esse trajeto dá 125 metros, foi medido com o GPS. Feito numa piscina de 25 por 18. Então aí você já tem um exemplo bem bacana de um trajeto bem simples para você poder realizar, até numa piscina semiolímpica, né, que é tranquilo. Vamos lá, mais uma aí. Um percurso de 250 metros, feito também numa piscina de 25. Aí nós temos as boias verdes e vermelhas sendo contornadas pelo ombro esquerdo. A única boia contornada pelo ombro direito é a boia amarela. Ok? Então aqui, a mesma coisa, uma piscina tem 25 por 18 metros. A largada está no verde, a chegada está no azul, e o percurso. Olha como essa prova, feita em uma piscina de 25, já é mais complexa. O indivíduo vai ter que passar por quantas boias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boias. Ele vai contornar 10 boias numa piscina de 25 metros. Olha quanto contorno de boia ele vai ter que vivenciar dentro dessa atividade que nós estamos colocando para ele. Então, vamos lá. Saiu aqui, né, a gente deu um espaço que ele vai sair bem no meio da piscina aqui, o verde, a saída, a largada, vai em direção à boia número 1. A boia número 1 colocada a 2 metros dessa borda, 2 metros dessa. Saiu daqui e vai para a boia número 2. Mesma coisa, 2 metros dessa borda, 4 metros dessa borda. Aí ele vai para a boia número 3. 2 metros dessa borda, 1,5 metro dessa. Vai para a boia número 4. 1,5 metro. Opa, não era para ir? Volta. Espera aí, deixa eu pegar de novo aqui, que eu apertei o botão sem querer aqui. Vamos lá. Então lá, saindo da boia 3, segue aqui para a boia número 4, 1,5 metro e 2 metros. Aí ele vai para a boia 1. Então aqui ele fechou um quadrado. A primeira volta é um quadrado. A segunda volta não é um quadrado mais. A segunda volta é um E. É um E. Olha que interessante. Então ele vai sair aqui da boia 1. Cadê o meu mouse? Sumiu. Vai sair da boia 1 em direção à boia 2. Vai para a boia 3, para a boia 4. Tudo isso ele fez até agora com o ombro esquerdo. Quando ele chega na 4, na última volta, ele vai passar
para a boia 5 com o ombro direito, voltar para a boia 1 e depois finalizar a prova. Por isso a importância das cores das boias. E aí fica muito fácil. Se a gente falar que vai ser vermelho, 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 verde, vermelho, 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 verde, amarelo, vermelho, fecha. Né? Então, assim, até para facilitar isso, a gente deixou aqui a boia número 4 com uma cor diferenciada. Porque na primeira vez que você passa por ela, você segue em direção à boia vermelha. Na segunda volta, quando você passa pela boia verde, você vai em direção à amarela. Então, você vê, até esse tipo de coisa nós temos que prestar muita atenção, poder explicar, deixar tudo isso bem explicado. Lembra que a gente vai nadar 250 metros numa piscina de 25. Então, tudo isso, eles vão estar indo, voltando. Então, assim, o percurso, ele é um pouco mais complexo. Lembra que toda vez que eu colocar mais voltas, eu coloco um nível de dificuldade um pouco maior, tá? Então, olha quanta dificuldade, quanta experiência nós estamos dando para esse indivíduo ao ele realizar esse tipo de prova. Né? Ele vai fazer contornos de boia mais abertos, nas boias vermelhas e verdes, e vai fazer contorno de boias muito fechado na boia número 5. Tá? A chegada, a mesma coisa aqui no cantinho da piscina. Ok? Gente, tudo isso aqui está impresso, tá? Nesse material que o Sérgio vai disponibilizar para vocês. Podem ficar tranquilos aí, tá bom? Vocês podem copiar isso aí à vontade, tá, ok? Aqui vamos pegar um outro exemplo de 2 metragens numa piscina de 50 metros. Olha como a coisa já fica um pouco mais diferente, né? Todos esses percursos que eu estou mostrando a vocês, nós já realizamos, tá, pessoal? Por isso que eu tenho muita certeza de tudo isso que eu estou passando a vocês aqui, de que isso funciona e é bem bacana para estar se realizando, tá? Então, vamos lá, a gente tem 2 percursos aqui, um percurso de 250 e um percurso de 450, né? Aqui são os trechos que você vai passar. Se você vai nadar 250, boia 1, 2, 3, 4, 5, chegada. Se você vai nadar 450, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, chegada. Ou seja, são 2 voltas, bem simples. Uma volta para 250, 2 voltas para 450 metros, tá? Aí, as cores a mesma coisa, né? A diferenciação da boia verde aqui, por quê? Porque a boia verde é a boia que eu contorno para fazer a chegada, então a gente já explica, olha, conta na boia verde para você não se perder. Na boia 1, 2, 3, 4, quando você chegar na 5, que é a verde, você já fez a primeira volta. Quem vai nadar 250, acabou a prova aí. Segue em direção à chegada, acabou a prova. Quem vai nadar 450, faz mais uma volta dentro do percurso e finaliza para conseguir alcançar essa metragem de 450 metros. Né? Vocês vão perceber aí que as distâncias são diferentes, né? Essa boia, por exemplo, a boia número 1, ela está a 5 metros dessa borda e a 3 dessa. A boia número 2, 3 metros de uma borda e 3 da outra. A boia número 3, ela está exatamente no meio da piscina, nos 25 metros. Bem no meio da piscina. A boia número 4, a 5 metros de uma borda e a 4 do outro. No meio da piscina é onde vai ser feita a largada. Nesse outro canto, onde vai ser feita a chegada. Tá? Então, tudo isso a gente já experimentou, já fez a garotada nadar, participar. É viável, é bastante interessante de se realizar. Vamos pegar outros percursos aí, um pouco mais diferentes aí, tá? Então, vamos lá. Aqui, a mesma coisa. Agora aqui, eu vou queimar a minha língua, né? Porque eu tenho aqui um percurso de 250 metros e um de 400. Pô, você não falou que não podia ter... Peraí, ninguém disse que não pode ter as distâncias de piscina. A gente disse que recomenda-se não fazer as distâncias de piscina para evitar comparação. Só isso. Mas se você quiser fazer também, não tem problema algum. Tá bom? Então, vamos lá. O percurso é um pouquinho diferente do outro, né? A estrutura é a mesma, só que você tem uma boia a mais. Essa boia a mais é que essa boia 4 aqui no meio. Né? Então, vamos pegar a saída aqui desse lado, a mesma coisa. Cruza a piscina inteira, boia 1, 2, aí você vai para a boia 3, que contorna o ombro esquerdo, faz uma pequena volta e já tem uma nova boia aqui, que é a boia número 4, ombro direito de novo, boia 5, e fecha a primeira volta aqui na boia 6. Né? Esse percurso aqui também tem 2 boias com curvas bem fechadas, com contornos bem fechados. Né? Ou seja, nós vamos ter muito contato de nadador aqui. Quando a gente faz contornos fechados, vamos ter muito contato de nadador. Muitas vezes, confusão do nadador que está saindo dessa boia aqui, indo para essas vezes. Por isso a importância de você diferenciar a cor da boia aqui nesse sentido,
né, para mostrar efetivamente que ele precisa primeiro passar para essa, para depois chegar na outra boia. Né? Então, essa diferenciação de cores de boia facilita muito, na verdade, a parte pedagógica, né, que você está mostrando a ele qual é o tipo de boia, como é que ele deve passar, qual é a sequência que você vai seguir. Olha, dentro de uma piscina de 50 metros, você ter 6 boias, é um percurso que você tem muita coisa para ver, muita coisa para ver. Né? Então, precisa prestar bastante atenção. Né? Vamos lá, mais um aqui. Esse é um outro percurso que a gente montou também na piscina de 50 metros. Né? Que legal, porque aqui não está a distância. Depois eu vou achar direitinho qual é a distância, eu passo para vocês. Mas se eu não me engano, aqui deve ser 350 metros no máximo. Né? 350 a 400. Mas vamos lá. Boias vermelhas, ombro esquerdo. Boia amarela, ombro direito. Saída no meio da piscina. Atravessa em direção à boia 1. Boia 2. Aí você vem aqui, ó, e vai passar aqui no meio da piscina e voltar. Então você tem uma boia fechada, de contorno fechado, 2 boias de contorno fechado, 3 boias de contorno fechado. Aliás, a boia 1 também é de contorno fechado. Olha quanta dificuldade que eu coloquei aqui nesse percurso. Quanto mais fechado for o contorno, maior contato físico vai ter. Né? Uma boia de contorno aberto, outra de contorno aberto, e você fecha aqui. Tá? Então você está numa piscina de 50 metros, olha quantas vezes você atravessou uma distância longa na piscina de 50 metros. Ó, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes você utilizou distâncias longas. E só 2 vezes utilizou distâncias menores. Tá? Então, olha como você aproveitou todo o espaço que você tem na piscina, né, para estar realizando. Esse percurso bem simples, na verdade, uma volta só, 2, boia 1, 2, 3, 4, 5, passa de novo na 1 e fecha já na chegada. A chegada para esse circuito é feita do mesmo lado que você faz a largada. Os outros vocês viram que foi feito do lado oposto. Esse aqui acho que é o último e o mais complicadinho que a gente montou até hoje, né? Tem um zigue-zague aí na piscina, né? Aqui também tem 2 percursos diferentes, um percurso de 250 e um de 400 metros. Aí você tem muitas cores de boia diferente, né? Ou seja, você vai criando mais dificuldade, quanto mais boias diferentes você vai colocando. Lembrando que todas as boias... Volta de novo, Maurício, não pode correr para frente aqui, para trás. Então, lembrando que todas as boias que não são da cor amarela são contornadas pelo ombro direito. A única que você contorna pelo ombro esquerdo é a boia amarela, as boias amarelas. Então, isso já facilita um pouco o entendimento. Né? Saio aqui no meio da piscina, cruzo em direção à boia 1. Maurício, por que a boia 1 está de cor diferente? Para eu entender que essa boia eu preciso ir nessa direção, não posso ir em direção amarela. Né? Então, saio aqui na boia 1, eu vou lá na boia 2, aí eu vou 3, 4, 5 e 6 fazendo zigue-zague. Eu vou ter aqui, para esse percurso, eu vou ter 7 boias na piscina. Lembra, quanto maior o número de boias eu coloco na piscina, maior a dificuldade de visualização, de percepção eu vou estar colocando para esse indivíduo passar por essa experiência, passar por esse evento. Tá? Aqui, no caso dos 250 metros, ele passa uma vez por todas as boias e já vai em direção à chegada. Se você for fazer 2 voltas, ele vai passar por tudo novamente e fazer a chegada. Esse circuito, daquela foto que eu mostrei que tinha 2 boias de pino, as boias de pino eram exatamente essas boias 3 e 5 aqui, as boias amarelas. Naquela foto que eu mostrei para vocês que tinha 2 boias de pino no meio do percurso, era exatamente esse percurso que a gente estava realizando. Tá bom? Gente, tudo isso a gente passa para vocês. Eu vou agora mostrar para vocês bem rapidamente um vídeo, que é um tutorial que nós fizemos no ano passado, eu e o professor Fábio fizemos esse tutorial, mostrando como é que você monta a piscina, como é que você faz a prova. Então vocês agora vão ver basicamente tudo isso, como é que a gente realiza isso na prática. É um vídeo que está no YouTube, é só você colocar lá no Google lá e procurar, deixa eu parar aqui um pouquinho, peraí, só você procurar lá Maratona Aquática Indoor, digita Maratona Aquática Indoor no YouTube e você vai ter esse vídeo lá disponível para você procurar, se quiser baixar, fique à vontade lá, tá liberado para quem quiser pegar, são 7 minutinhos, tá bom? Vou ficar quietinho aqui agora.
Não fique quietinho, não, Maurício, para eles verem a lanchinha. Avisa aí que a lanchinha está medindo. Exatamente. Nós estamos soltando aí, fazendo a mensuração desse percurso. É aquele primeiro desenho que eu mostrei para vocês, aquele primeiro percurso triangular, né? É esse desenho que foi feito aí. Então, aí é uma piscina de 25 por 18, e nós estamos fazendo a mensuração da volta dela aí para ter exatidão na metragem que nós vamos propor aos nossos nadadores aí. E veja como as crianças estão todas lá na borda prestando atenção à lanchinha lá. Isso, inclusive, foi avisado a eles que nós íamos colocar a lancha para mostrar a eles como era feito o percurso, né, para eles entenderem como que eles iam fazer essas voltas aí. A lanchinha é um atrativo, na verdade, né? A gente utiliza aí, né? É um atrativo. Pelo amor de Deus, não vão me achar vocês que é necessário ter uma lancha de controle remoto para fazer isso. Já estou entregando isso tudo pronto para vocês. Aí faz essa última perna aí do percurso até o final e já faz a chegada aí, né? Nesse caso tinha 2 voltas aí, esse percurso aí. É um pouquinho mais longo aí. Olha lá, a borda de chegada que eu mostrei a vocês, né? A gente não utilizou o pórtico, você vê que o pórtico está ali atrás, mas para esse exemplo não utilizamos o pórtico. A largada. Foi uma pena realizar esse simulado aí na época de pandemia. Que se a arquibancada tivesse cheia de pais aí, a gente ia ficar maluco aí com eles gritando, torcendo, ia ser muito mais divertido, né? Ó, trombada, um contato físico, não tem jeito, ele vai acontecer. Ó, o nadador quase atropelou a boia lá. Aí a chegada, nesse caso a gente estava utilizando o pórtico de chegada. Essa não é aquele mesmo percurso que eu estava mostrando a vocês anteriormente, que era de 25 metros a piscina. Essa já é uma piscina de 50. Essa imagem já é de outra prova. Aí quando a gente faz tem mais um pouquinho aí. Tem uma outra chegada que eu vou mostrar para vocês, que é feita na borda. Também é possível fazer. Se você não tem o pórtico, não tem problema algum.
A chegada na borda já é um pouco mais complicada, mas é possível fazer, não tem problema. Aí tinha um professor que estava com o celular filmando a chegada, se a gente tivesse alguma dúvida. Aqui foi um outro experimento que nós fizemos, os nadadores utilizando aquela boia amarrada na cintura, né, e fazendo uma prova aí com muito mais nadadores. Essa prova a gente soltou com quase 40 nadadores. Foi uma experiência que nós fizemos que não foi muito positiva, não. Era gente demais na piscina. Você viu que até a mãe comentou do lado, devia ter separado por categoria, saiu todo mundo junto. É isso aí, gente. Da parte de vídeo, acho que é isso. Deixa eu ver. Esse vídeo, como eu disse a vocês, ele está disponível no YouTube. Basta vocês digitarem lá Maratona Aquática Indoor. Basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês. Aí eu fico à disposição aí se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Espero ter sido bastante claro e ter podido trazer um pouco dessa experiência que a gente teve aí nesses últimos 5 anos fazendo esse tipo de evento. Fico à disposição aqui, Sérgio. Vamos lá. Primeiro vamos ver se alguém tem... Eu sou suspeito da Maratona Indoor, porque todo mundo sabe que a Maratona Indoor é minha paixão, então eu não nego nunca, porque eu acho que a Maratona Indoor é o futuro. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, abre o microfone, só abrir o microfone. Lilian Sena, pode falar, abra seu microfone e pergunte, Lilian. Boa noite, Maurício. Boa noite, Sérgio. Eu estou falando do interior de Minas. Eu até nunca participei ainda de maratonas de forma mais oficial, vamos dizer assim, porque eu fui aprovada no curso que teve no ano passado, mas eu já participei de algumas que a gente cria aqui no interior, que eu falo de Divinópolis, Minas Gerais. Esse de Maratona Indoor é a primeira vez que eu vejo, achei isso extremamente interessante. A minha pergunta seria a seguinte, com relação ao pórtico, tem uma metragem específica ou teria que ser da mesma metragem de águas abertas? Eu tenho 2 pórticos, na verdade. Eu tenho um pórtico com a metragem oficial, que é esse cor de laranja que eu mostrei a vocês, ele tem 5 metros, exatamente. E eu tenho um outro pórtico que não tem esse tamanho, ele é um pouco menor. Inclusive, eu utilizo muito mais ele nas provas de maratona do que esse outro, que ele é grande demais, na verdade, para você colocar dentro de uma piscina. Ele se torna extremamente monstruoso dentro da piscina, ele pega um espaço muito grande, tá? Então, assim, isso é indiferente. O mais importante é a vivência que você está passando para o nadador com relação à chegada. Você vê que quando eu faço a chegada na borda, ela não é a mesma coisa que quando você utiliza um pórtico. O pórtico ele é muito mais interessante. Mas para efeito de aprendizado, não tem problema nenhum de você estar realizando a prova com a chegada na borda, desde que você crie toda uma identificação para facilitar isso. Tá ok? Uhum. Até esse menor, então, seria em torno de 3 a 4 metros? 3 metros, 3 metros e meio no máximo. Porque seria mais ou menos a metragem, a distância que você coloca da chegada ali, né? Isso, exatamente. De acordo com as planilhas que você colocou. Exatamente. Ok, muito obrigada. Nada. Lilian, não deixe de fazer a Maratona Indoor, porque não tem porta. É exatamente isso. Não, com certeza. É porque eu falo assim, é a primeira vez que eu vejo falar aqui, sim, até na minha região, para ser bem sincero, acho que ninguém conhece essa modalidade em específico. Então, eu achei super interessante e vou estar apresentando para o pessoal. Lilian, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Vai na criatividade. Daqui a pouco eu vou lhe dar que o professor Jorge Delgado me mandou um pórtico de tubo. Se você tiver o meu
privado, você me mande que eu lhe mando o porte de tubo para você fazer de tubo. Ah, sim, não, com certeza. Não, vou mandar assim que eu vou querer. Sabe por quê? Porque daqui a pouco vão dizer assim para você, um pote desse custa R$ 5.000. Pelo amor de Deus, faça de qualquer jeito a maratona. Não tem necessidade, exatamente. Não tem necessidade disso. Para ser bem sincero, até a princípio eu pensei sim de fazer inicialmente com bandeirolas, né, mais baixas, que aí os atletas bateriam nelas só como uma forma de ter uma visão do que seria a chegada de uma maratona aquática dentro da água. Qualquer coisa você faz, bota um cabo de guarda-chuva daquele de botar no chão, bota um macarrão em cima para o menino bater a mão, mas não deixe de fazer a maratona indoor, pelo amor de Deus. Ah, não, com certeza. A criatividade é o primordial. Exatamente. Obrigada, gente. Professor Vitor. Ô, professor Sérgio, quem dera se eu fosse professor, ainda não estou nesse nível, não. Sou um mero ex-atleta e árbitro. Vamos lá, o Maurício, eu vi sua mestra hoje e ano passado também. Você tem um checklist para maratona indoor? Tenho sim, mas tudo que você viu aqui, basicamente, é meu checklist, né? A relação de materiais, essa que eu acabei passando aqui para você, né? Com relação à prancheta, cronômetro, assim, tudo isso que a gente utiliza, que é necessário fazer o evento, eu acabei colocando aqui nessa apresentação para vocês, tá bom? Então, assim, se você seguir, basicamente, essas informações aqui, você vai fazer um evento tranquilamente, não precisa muito mais do que isso. Como eu disse, assim, para esse evento a gente até brincou um pouco, coloquei uma outra pessoa com o celular ali próximo da chegada, porque se houvesse necessidade a gente ia olhar, mas assim, veja, tudo isso é até um exagero, na verdade, você não precisa disso para você realizar, né? Porque o evento em si ele é muito simples, vocês viram, né? Ele é muito simples, ele é muito tranquilo de você realizar. Você pode complicar o evento se você quiser, você pode colocar muito mais boias, colocar muito mais dificuldade, dificultar a parte de percurso, isso vai do que você pretende. Então, por isso que eu digo, comece fácil, entendeu? E à medida que você for realizando outros eventos, você vai fazendo eventos um pouco mais difíceis, né? Porque isso é interessante. É interessante dar mais experiência para as pessoas dentro do evento, para não ficar sempre aquela coisa chata, né? Você vai lá, faz um quadrado e acabou. Então, assim, é uma coisa muito, muito banal. Então, para você criar toda uma prova com um grau de dificuldade um pouquinho maior, é interessante. E as crianças de até 7 anos, até 6 anos, participam numa boa. Né? Quando a gente mostra, explica para eles o percurso, fala das boias, né? Explica qual é o braço direito, qual é o braço esquerdo, muitas vezes você vai ter, né, que algumas crianças, inclusive, nem sabem qual é o braço direito e esquerdo nessa faixa etária, por incrível que pareça, né? Então a gente também trabalha essas questões da lateralidade, né? Coisa muito importante hoje em dia e, infelizmente, algumas crianças não a têm. Obrigado pela explanação, Maurício. Imagina. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não vi a mãozinha aí levantar. Então, minha boa noite ao presidente Mauro Quadros, que eu estou vendo aqui, que é presidente da Federação Gaúcha, como sempre, dando todo apoio para a gente. Então, Marquinho, prepara aí para mim, Marquinho. Tem mais alguém que tem pergunta, ou Sérgio? Se tiver alguém, eu não vi levantar a mãozinha aqui, quando eles levantam. Parece que apareceu alguma coisa aí, sim. Quem? Levanta a mãozinha, tem uma mãozinha aí embaixo, é só bater na mãozinha, tá? Ou abrir o microfone. Mais fácil, abre o microfone e vamos lá. Pronto. Então, Maurício, você sabe que agradecer a você, eu não me canso, porque a todo momento eu estou lhe agradecendo e quando a gente já disse, a gente está para ajudar o outro. Então, queria deixar para você esse certificado e você sabe que eu vou contar muito mais com você ainda, porque você é um parceiro e a gente está sempre junto. O que eu preciso,
muito orgulho de você ser meu amigo, a gente sempre está junto, os problemas a gente está sempre trabalhando. Agradecer a você porque hoje você me fez eu relembrar meu amigo Fábio, que a gente contou com ele durante muito tempo também na Indoor. Está no vídeo aqui nos ajudando, né? Sempre está no vídeo aí nos ajudando. Aquilo me lembro que foi um desafio que eu dei para vocês para a gente fazer quando a pandemia pegou a gente e a gente teve que fazer, e fizemos mesmo, o Brasil todo. E você depois fez a outra na Paulista, com o Corinthians, 70 e tantos meninos. Então, eu tenho certeza que a semente está plantada. Então, Maurício, muito obrigado. Tá. Ô, Sérgio, eu só queria voltar aqui mais um slide, que eu queria colocar os meus contatos aqui para quem tiver interesse, tá? E, gente, estou à disposição de vocês, o que quiserem, pode me ligar, entrar em contato por e-mail, WhatsApp, fiquem à vontade. E se não der para copiar o contato de Maurício, bota lá nos grupos que mas vai estar aqui facinho, Sérgio. mando. Tá aqui, ó. Eu estou deixando o meu número de telefone, tá? E, ô, Sérgio, essa apresentação toda, ela está em PDF e eu mandei para você. Por gentileza, pode disponibilizar ela a todos aí que participaram, tá bom? Marquinho já botou aí onde é que ele já está mandando, ele vai mandar para todos, e daqui a pouco eu vou mandar ele repetir de novo. Ele já botou aqui no chat. Mas, Maurício, eu também, antes, quero sair aqui a minha lista de agradecimento, e ela não é pequena, porque você sabe disso, desde agosto do ano passado, quando a gente começou a enfrentar aquelas paradas lá, que a gente foi pedindo a cada um para poder ajudar. E é um orgulho meu que vocês todos aderiram. Então, eu me considero um louco de cabeça branca, e todo mundo me ajudando a fazer as loucuras que eu muitas vezes planejo. Então, queria mais uma vez agradecer ao professor Rubem Carvalhal, muito obrigado, professor Rubem. Agradecer mais uma vez à professora Adriana. Professora Adriana, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. A você, Maurício, muito obrigado também. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecer a Consanar todo o apoio que me deu para te realizar isso. Agradecer à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, CBDA, a Confederação Argentina, que disponibilizou a sua árbitra, a professora Adriana Paciotti, a Confederação da Venezuela, que nos cedeu o professor Rubem Carvalhal, e a Federação Aquática Paulista, na pessoa do seu presidente, Marcelo Biasoli, que sempre muito solícito com a minha pessoa. Agradecer a todos os presidentes de federação, agora acabei de falar um aí, professor Mauro Quadros. Sem o apoio deles, esse louco de cabeça branca aqui não faria nada. Então, tem sempre o apoio de todos. Estão sempre presentes, estão sempre me ajudando. E agradeço, Mauro, hein, a você e a todos os presidentes que estiveram aqui comigo, aos meus árbitros internacionais que sempre estão me ajudando. São 12 e que sempre estão me acompanhando em todas as coisas que eu procuro fazer. Agradecer ao meu conselho consultivo, na pessoa do professor Ulisses, da professora Íbia e Marquinho. Marquinho é um menino, gente, que eu conheci, chamo menino porque ele é mais novo que meu filho, então, a todo instante, eu sou muito fraco em informática, então, o professor Ulisses me apresentou esse menino, e esse menino está comigo o tempo todo, eu tenho como filho hoje. Então, eu praticamente tenho um filho que eu adotei e que não tem 5 horas da manhã, não tem 4 horas da manhã, a todo instante eu estou perguntando se ele já acordou, e aí eu dou um monte de trabalho para ele fazer. Então, Marquinho, muito obrigado por tudo. Agradecer à professora Beatriz Matias. A Federação Paulista não sabe ainda, viu, Maurício? Mas a professora Beatriz Matias toma conta na parte das seleções, a parte feminina. O COB está me pedindo sempre que bote as mulheres em ação. Então, a professora Beatriz, que hoje é do Espéria, é a minha pessoa
de coordenação técnica quando do Campeonato Sul-Americano. Agradecer a professora Valéria Jansson, que vai ser a coordenadora da seleção das regiões. Então, sempre eu estou procurando colocar as mulheres tais. E fico muito feliz aqui. Eu disse a vocês que eu fico aqui contando tudo, viu? Hoje eu tive 50% de mulheres na sala. Então, já é uma coisa. 50% foram de mulheres na sala. Então, muito obrigado às mulheres que aí tiveram. Agradecer a vocês todos participantes. Sem vocês, eu não podia fazer. Então, o que me motiva é ver esses rostinhos todos aí cheios, a telinha cheia. Então, isso é que me motiva a estar fazendo cada vez mais loucura. Dizer a vocês que eu não paro por aqui, não. Eu estou cheio de trabalho, mas eu já quero anunciar para vocês as próximas ações. Vem aí o ciclo de palestra feminina só feito por mulheres. Então, só vai poder falar mulher. Os homens vão só ficar na sala. Então, só mulheres. Eu já tenho 9 mulheres já que vão fazer as palestras. E logo depois, a palestra das universidades, que eu estou tentando aproximar as universidades nas maratonas aquáticas. A minha cabeça era começar só com 4, 5 universidades, já tem 11 universidades querendo participar. Então, nós vamos tentar aproximar isso das maratonas aquáticas. A vocês todos, muito obrigado. Só tenho que agradecer a vocês. Eu digo a todo instante que a cada uma ação dessa que eu faço, eu fico mais feliz e vejo que a maratona vai para frente. Se a gente der as mãos, a maratona vai para frente. Então, muito obrigado a todos. Maurício, mais uma vez, muito obrigado. A vocês todos. Marquinho me prometeu que todos vocês terão certificado até o dia 30. Vai estar chegando no e-mail de vocês o certificado de todos. É uma coisa que eu peço. E a Maratonas agora, Mauro e Maurício, presidente, tá? Todos os árbitros que fizeram o curso, ao trabalhar nas provas de maratona, vão ter um certificado, porque nós vamos dar um certificado porque eles trabalharam. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Hasta la próxima. Gracias. Obrigado, Adriana. Obrigado, Rubens. Obrigado, Maurício. Ione, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite. Parabéns, Sérgio, pelo evento. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, parabéns, mais uma vez. Muito bom. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado.